Em uma mansão silenciosa, um café quase custou uma vida. Um sussurro em francês transformou rotina em salvação. Entre veneno, segredos e silêncios, uma aliança improvável nasceu. E quando tudo parecia perdido, o silêncio falou mais alto que qualquer grito. Antes de conhecer essa história arrebatadora, inscreva-se no canal para mais relatos que mexem com o coração. A mansão dos Almeida era um monólito de brancura e silêncio, tão imaculada e fria quanto um hospital de luxo, onde a vida parecia seguir protocolos em vez de pulsos. Cada objeto tinha seu lugar exato. Cada superfície refletia uma luz que não aquecia. Ali o tempo era medido pelo tilintar contido dos talheres e pelo eco abafado de passos sobre o mármore polido. Ricardo Almeida, o patriarca da casa, era a personificação dessa precisão. Seus hábitos eram um relógio suíço, o despertar, às 6h15, o café da manhã às 7h, a leitura do jornal na varanda com vista para o mar, tudo cronometrado com uma exatidão quase obsessiva. Ele se movia pela casa como uma sombra bem vestida, um homem moldado por códigos e uma desconfiança inata, educado para questionar até a própria sombra. Ninguém ali imaginava que naquela manhã de brisa salgada, que trazia o cheiro de maresia e a promessa de um novo dia, uma mulher de passos leves guardava um segredo dentro do uniforme de faxineira. Ana Lúcia não era vista, era sentida, uma presença quase etérea que se movia pelos cômodos com a discrição de quem se acostumou a observar sem ser notada. Vinda de uma infância marcada por livros empoeirados e frases em francês sussurradas pela mãe enquanto cozinhavam, ela sempre soube se calar, mas também sabia a hora exata de falar. Seus olhos de um castanho profundo capturavam detalhes que a maioria ignorava, e sua mente, afiada pela leitura e pela necessidade de entender o mundo, processava cada nuance. Na cozinha impecável, onde o sol da manhã entrava pelas janelas, amplas revelando a ausência de um único grão de poeira, Ana Lúcia seguia sua rotina. Talheres sem manchas brilhavam em suas gavetas, xícaras alinhadas esperavam o café, e o aroma de pão fresco preenchia o ar. Ela limpava a bancada de granito, os movimentos fluidos e repetitivos quando Dona Beatriz, a esposa de Ricardo, entrou na cozinha. Beatriz era uma mulher de beleza clássica, mas seus olhos carregavam uma melancolia antiga, e seus gestos, embora elegantes, eram por vezes carregados de uma tensão quase imperceptível. Naquela manhã, Ana Lúcia viu o que não devia. Ricardo já estava sentado à mesa, absorto na leitura do jornal, a xícara de café fumegante à sua frente. Beatriz se aproximou do açucareiro, e em vez de apenas adoçar o café, ela pegou um pequeno potinho de mel que ficava sempre à mão. Com uma colher minúscula, que parecia mais um instrumento de laboratório, ela adicionou 3 gotas de um líquido quase transparente ao mel, misturando-o com uma calma cruel, como quem adoça a rotina com um veneno lento. A mão de Beatriz tremia levemente, um tremor que Ana Lúcia, com sua visão aguçada, não deixou escapar. O coração de Ana Lúcia deu um salto. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Ela não tinha provas concretas, apenas a imagem vívida daquele gesto furtivo, mas a intuição aguçada por anos de observação silenciosa gritava. O tempo pareceu congelar. Ricardo estava prestes a levar a xícara aos lábios, o vapor do café subindo em espiral. O pânico gelou Ana Lúcia, mas um lampejo de coragem, forjado em uma memória dolorosa de seu próprio passado, a impulsionou. Seu pai, a mulher dele, a doença inexplicável, o silêncio que ninguém ousou quebrar. Não, ela não permitiria que a história se repetisse. Enquanto o patrão levantava a xícara do café que poderia matá-lo, ela se aproximou pelas costas, limpando a bancada como se fosse só mais um dia, seus movimentos calculados para parecerem naturais. Ne pouvez pas ça, sussurrou baixo em francês, as palavras quase inaudíveis, perdidas no silêncio da manhã, e no zumbido distante da brisa. A mão de Ricardo parou no ar. O café esfriou. Ele não se virou, não fez perguntas. Apenas um músculo tenso na mandíbula indicou que ele havia entendido. Aquele idioma herdado da mãe dela, uma mulher que amava a cultura francesa
e a transmitiu à filha, abriu uma rachadura na muralha de descrença de Ricardo. Ele, um homem de hábitos precisos, educado para desconfiar de tudo, sentiu um calafrio. O sussurro, a urgência contida, a língua inesperada. Despejou o café na pia, disfarçando com um pigarro e a desculpa de que estava muito doce. Ana Lúcia recuou, voltando à sua tarefa de limpeza, o coração martelando no peito. O pacto, silencioso, improvável e perigoso, havia começado ali, entre o aroma de café e o cheiro de um perigo invisível. A mansão, antes um refúgio de ordem, havia se transformado em um palco de um drama mudo, onde um sussurro em francês havia transformado a rotina em salvação, e o silêncio, antes um sinal de isolamento, agora era o elo de uma confiança, recém-nascida. As noites de Ricardo Almeida se transformaram em um tormento silencioso. O sono, antes um refúgio de sua mente organizada, agora era invadido por uma torrente de lembranças e questionamentos. Cada enjoo inexplicável, cada dor de cabeça lancinante que os médicos haviam atribuído ao estresse, cada momento de fraqueza que o fazia cambalear no corredor como um bêbado sóbrio, tudo se encaixava agora com uma clareza aterrorizante. A fraqueza que os especialistas não explicavam, as tonturas súbitas que o faziam apoiar-se nas paredes frias da mansão, a perda de apetite que o deixava magro e pálido, parecendo uma sombra de si mesmo. De repente, a névoa se dissipava e a verdade se revelava em sua forma mais cruel. Era veneno, administrado gota a gota, insidiosamente, como uma tortura lenta e premeditada. Ele revivia cada refeição, cada copo de água oferecido com um sorriso, cada xícara de chá. O rosto de Beatriz, antes um porto seguro, agora se transformava em um enigma sombrio. Como ele pôde ser tão cego? A desconfiança, sua companheira de longa data, havia falhado justamente com a pessoa que dormia ao seu lado. A percepção de que sua própria casa, seu santuário, havia se tornado uma armadilha mortal, o enchia de uma raiva fria e controlada. Ele não podia explodir, não podia confrontar. A discrição era sua única arma, e a única pessoa em quem podia confiar era a mulher que, com um sussurro, havia acendido a luz em sua escuridão. Enquanto a mansão dormia, imersa em seu silêncio habitual, Ana Lúcia também arriscava tudo. Seu quarto nos fundos, pequeno e simples, transformava-se em um laboratório improvisado de investigação. O celular, seu cúmplice silencioso, era escondido dentro de latas de farinha na despensa, longe de olhares curiosos. Em momentos estratégicos, quando tinha certeza de que Beatriz estava ausente ou distraída, ela se esgueirava até a cozinha. Seus dedos ágeis e precisos, acostumados a limpar cada canto, agora se moviam com a tensão de um ladrão. Atrás, de um saco de arroz velho, no fundo de um armário pouco usado, ela encontrou o que procurava, um frasco âmbar, pequeno e discreto, sem rótulo aparente. O líquido dentro era quase incolor, e o cheiro sutilmente adocicado era familiar. Era o mesmo cheiro que sentira no mel naquela manhã fatídica. Com as mãos trêmulas, mas a mente focada, ela fotografou o frasco de todos os ângulos, cada detalhe, cada sombra. A adrenalina corria em suas veias, mas a determinação era maior que o medo. De volta ao quarto, sob a luz fraca de uma lanterna, ela mergulhava em artigos de toxicologistas, pesquisas online sobre substâncias letais de ação lenta. A internet, antes uma ferramenta de aprendizado e curiosidade, agora era um campo de batalha. Ela pesquisava sintomas, doses, métodos de administração. As palavras insidioso, indetectável, acumulativo saltavam da tela. Quando encontrou o padrão, um veneno adocicado, invisível, letal em pequenas doses e difícil de rastrear no organismo, o medo virou certeza. Era um tipo de substância que imitava doenças crônicas, desgastando o corpo aos poucos, sem deixar vestígios óbvios. A mesma substância que, ela agora tinha certeza, havia levado seu pai. Os dias que se seguiram foram uma dança de disfarces. Ricardo observava Ana Lúcia com um olhar que ia além da gratidão. Um olhar que buscava confirmação,
cumplicidade. Ela, por sua vez, respondia com a cabeça, com um leve desvio do olhar que dizia, eu sei. O pacto era mantido vivo por esses olhares, por esses gestos mínimos que passavam despercebidos por todos, exceto por eles dois. A mansão, antes um palco de silêncio, agora era um campo minado de segredos, onde cada passo era calculado, cada palavra não dita, um elo. No silêncio a confiança crescia, improvável e poderosa, entre o homem que quase teve a vida tirada gota a gota e a mulher que, com um sussurro, o salvou. A fachada de normalidade era uma máscara pesada que Ricardo e Ana Lúcia usavam com maestria. Ricardo, com sua mente estratégica, começou a planejar os próximos passos. Ele sabia que a prova de um sussurro e uma intuição não seriam suficientes. Precisava de algo concreto, irrefutável. A ideia de instalar microcâmeras surgiu quase como um instinto de sobrevivência. Ele precisava ver, registrar, ter a evidência, a inquestionável da traição, que se desenrolava sob seu próprio teto. A oportunidade perfeita surgiu quando ele anunciou uma viagem de negócios de 3 dias para o exterior. Beatriz, com um sorriso que não chegava aos olhos, pareceu aceitar a notícia, com a indiferença calculada de sempre. Para Ricardo, era a chance de agir sem levantar suspeitas. Ele fingiu os preparativos da viagem, as malas arrumadas, os documentos à mão, a rotina de despedida. Mas, na verdade, sua viagem não passaria dos limites da propriedade. Enquanto Beatriz dormia, ou quando saía para suas atividades sociais, Ricardo, com a ajuda discreta e silenciosa de Ana Lúcia, instalou as minúsculas câmeras, uma na cozinha camuflada na moldura de um quadro, outra na sala de jantar em um arranjo de flores, e uma terceira no quarto principal, disfarçada em um relógio de parede. Seus movimentos eram precisos, quase cirúrgicos, refletindo a urgência e a gravidade da situação. Ana Lúcia o auxiliava com a iluminação, com o posicionamento, com a discrição necessária para que nada fosse notado. O ar na mansão parecia mais denso, carregado de uma tensão invisível. A viagem de Ricardo foi um tormento de vigilância. Escondido em um anexo da propriedade, ele monitorava as imagens em um laptop, a cada segundo, a cada movimento de Beatriz. As 2 primeiras manhãs foram de uma espera angustiante. Beatriz agia com sua rotina habitual, a calma de quem não tem nada a esconder. Mas na terceira manhã, a cena se repetiu, idêntica àquela presenciada por Ana Lúcia. Beatriz entrou. Na cozinha, a luz da manhã iluminando seu rosto. Com a mesma calma cruel, ela pegou o potinho de mel, a pequena colher e o frasco âmbar. 3 gotas, precisas e mortais, caíram no mel. Ela mexeu, com um sorriso vazio que se desenhou em seus lábios. Ricardo sentiu um nó na garganta. Não havia raiva, apenas uma dor profunda, uma decepção que parecia rasgar sua alma. A imagem dela, sozinha, pingando o veneno, era a prova irrefutável de uma traição que ele jamais imaginaria. No reflexo do espelho da cozinha, que capturava um ângulo da cena, ele viu o sorriso dela, um sorriso que não alcançava os olhos, um sorriso que parecia pertencer a outra pessoa, a uma estranha. O veneno tinha rosto e nome. O choque foi avassalador, mas Ricardo manteve a compostura. Ele não gritou, não confrontou de imediato. A raiva virou estratégia. Ele precisava de mais do que a imagem. Precisava de uma confissão, de uma admissão, de algo que a impedisse de negar. Ele reuniu as provas, salvando os vídeos em pendrives criptografados, duplicando-os, escondendo-os em locais seguros. A cada arquivo salvo, a cada imagem congelada, a certeza se solidificava. A vida que ele conhecia, a mulher que ele amava, tudo era uma farsa bem construída. Na volta da viagem, Ricardo agiu com a mesma normalidade com que havia partido. O reencontro com Beatriz foi cordial, mas frio. Os olhos dele, no entanto, carregavam um peso que ela não percebeu. Ele esperou o momento certo. A noite caiu sobre a mansão, e o silêncio parecia mais profundo do que nunca. Ricardo chamou Ana Lúcia ao seu escritório.
Ela entrou, os olhos baixos, sabendo a gravidade do momento. Ele não precisou falar muito, apenas estendeu um dos pendrives. Está tudo aqui, disse ele, a voz rouca. 3 manhãs seguidas, a mesma cena. Ana Lúcia pegou o pendrive, os dedos roçando os dele. Os olhares se encontraram e a compreensão mútua preencheu o espaço. Por que você arriscou tudo? Sá perguntou Ricardo, a voz quase um sussurro. A pergunta carregada de uma gratidão profunda e uma curiosidade genuína. Ana Lúcia engoliu o choro, a memória do passado vindo à tona. Porque já vi isso antes, ela respondeu, a voz embargada. Meu pai, a mulher dele, e ninguém teve coragem de avisar. As palavras dela, carregadas de uma dor antiga, revelaram a profundidade de sua coragem e a razão de seu ato. Ela não estava apenas salvando uma vida, estava corrigindo um erro do passado, um silêncio que a assombrava. Naquele momento, o pacto silencioso se transformou em uma aliança inquebrável, forjada na dor e na coragem. O confronto não foi um espetáculo de gritos e acusações, mas uma cena fria e calculada, digna da precisão que Ricardo sempre empregou em sua vida. Ele esperou por Beatriz em seu escritório, a sala onde as decisões mais importantes de sua vida eram tomadas. As luzes estavam baixas, criando um ambiente de penumbra que acentuava a gravidade do momento. Quando ela entrou, com sua elegância habitual e um leve sorriso nos lábios, Ricardo simplesmente apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, Beatriz, disse ele, a voz desprovida de qualquer emoção. Não havia raiva explícita, apenas uma frieza cortante. Ele colocou o pendrive sobre a mesa de mogno, empurrando-o ligeiramente na direção dela. Eu sei de tudo. O sorriso de Beatriz vacilou por um instante imperceptível. Seus olhos, antes vazios, ganharam um brilho de cautela. Ela pegou o pendrive e Ricardo observou seu rosto enquanto ela assistia aos vídeos. A cada cena, a cada gota de veneno caindo no mel, a expressão dela permanecia inalterada. Não havia choque, não havia negação, não havia remorso. Apenas uma aceitação gélida, quase entediada. Era como se ela estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Quando o último vídeo terminou, Beatriz devolveu o pendrive à mesa. E então? Ela perguntou, a voz tão calma quanto a dele. O que você pretende fazer? O divórcio, Ricardo respondeu sem rodeios. Será rápido, cirúrgico, sem escândalos. Você assina os papéis e eu garanto que sua reputação permanecerá intacta. Não haverá acusações públicas, nem exposição da sua atividade. A palavra atividade soou como uma condenação silenciosa. Beatriz ajeitou-se na cadeira, um leve sorriso de escárnio brincando em seus lábios. Você não tem coragem de me expor, não é? O grande Ricardo Almeida com uma esposa envenenadora seria um escândalo e tanto para sua imagem impecável. Minha imagem é o de menos, ele retrucou, a voz ainda controlada. Minha vida, no entanto, é algo que prezo, e ao contrário de você, eu não destruo o que construí com as próprias mãos. Ela se levantou, a postura impecável. Como quiser, mas não pense que isso me afeta. Eu já estava cansada desta vida, desta casa, de você. As palavras eram um golpe, mas Ricardo não demonstrou reação. Ele já sabia que o amor havia morrido ali há muito tempo, substituído por uma rotina vazia e agora por uma traição mortal. O divórcio foi exatamente como Ricardo prometeu, rápido e cirúrgico. Os advogados agiram com discrição absoluta. Os papéis foram assinados em um escritório neutro, longe dos olhares curiosos da sociedade. Não houve brigas por bens, não houve disputas por custódia, não havia filhos. Beatriz saiu da mansão, com apenas 2 malas, a frieza de quem envenenou sem remorso estampada em seu rosto. Ela não olhou para trás, não se despediu. Deixou para trás apenas o eco de uma confiança destruída e o cheiro de um perigo que havia se dissipado. A mansão, antes feita de mármore, vidro e protocolos, parecia respirar aliviada. O silêncio que antes abrigava o veneno e a tensão, agora tinha outra frequência. Não era mais um silêncio opressor, mas um silêncio de quem protegeu, de quem sobreviveu. O ar parecia mais leve, a luz mais clara.
Ricardo observava as mudanças. Sutis. O café servido por Ana Lúcia agora vinha acompanhado de flores pequenas, delicadas, colhidas do jardim. Ele não comentava, mas via tudo. Via o cuidado em seus gestos, a leveza de sua presença. Ela regava as plantas da varanda com uma ternura que as fazia florescer, enquanto ele lia cartas antigas herdadas do avô, sentindo que a vida, afinal, ainda tinha algo a oferecer. Na biblioteca, o refúgio particular de Ricardo, Ana Lúcia reencontrava os poetas franceses que a mãe citava no fogão, as páginas amareladas cheirando a tempo e sabedoria. Ela se sentava em um canto, imersa nas palavras, e Ricardo a observava em silêncio, fascinado por aquela mulher que não precisava falar alto, para ser sentida, cuja presença era um bálsamo para sua alma ferida. O silêncio entre eles não era mais de pacto, mas de uma compreensão que transcendia as palavras, um novo começo que florescia nos detalhes que ninguém mais via. A mansão, antes um santuário de frieza e formalidade, começou a se despir de suas camadas de gelo, revelando uma alma mais acolhedora, mais humana. O silêncio, que antes era uma barreira, transformou-se em um convite à intimidade, um espaço onde as palavras não ditas encontravam seu próprio significado. Ricardo, acostumado à solidão imposta por sua própria natureza reservada e pela convivência com Beatriz, percebia as nuances dessa nova atmosfera. Num sábado nublado, a luz pálida do dia filtrando-se pelas janelas da biblioteca, Ricardo encontrou Ana Lúcia imersa em um volume de poesias francesas. Ela estava sentada em uma poltrona de couro, os olhos fixos nas páginas amareladas, um sorriso discreto nos lábios. O ar estava impregnado com o cheiro de papel antigo e a brisa salgada que entrava pela janela entreaberta. Ele se aproximou, em silêncio, sem querer interromper o momento. Quando ela ergueu os olhos e o viu, não houve surpresa, apenas um reconhecimento mútuo. "Está gostando?" Ele perguntou a voz suave, quebrando o feitiço do silêncio. "Sim", ela respondeu, fechando o livro com cuidado. "São poemas que minha mãe costumava ler para mim. Ela dizia que a poesia era a música da alma." Ricardo assentiu, um pensamento surgindo em sua mente. "Você tem um gosto apurado. Minha mãe também amava a literatura francesa." Ele fez uma pausa, então, com um gesto convidativo, apontou para as prateleiras repletas de volumes. "Por favor, escolha um exemplar para você. Considere um presente." Ana Lúcia hesitou por um instante, surpresa com a generosidade inesperada. Seus olhos percorreram os títulos e ela estendeu a mão para um livro de capa simples, um exemplar, de Albert Camus. "O Estrangeiro?" Ela leu o título em voz baixa e depois, quase sem perceber o peso da frase, acrescentou: "O silêncio também é forma de resistência." Ricardo a observou, e um entendimento profundo passou entre eles. Ele compreendeu que aquelas palavras não eram apenas uma citação, mas um eco da própria vida dela, da coragem de seu silêncio que o havia salvado. Naquele momento, a barreira entre patrão e empregada pareceu desvanecer-se por completo. A partir daquele dia, a mansão testemunhou uma nova rotina. Não eram mais apenas olhares e gestos. Eles passaram a partilhar momentos, pequenos rituais que teciam uma nova tapeçaria de convivência. Chá da tarde na varanda, com o aroma de jasmim flutuando no ar. Pão fresco, assado por Ana Lúcia, compartilhado na cozinha, com conversas sobre o dia que se iniciava. Tardes de cartas antigas, quando a energia elétrica falhava em dias de tempestade, e a luz bruxuleante das velas criava um ambiente de confidências. Ricardo, antes tão fechado, começou a se abrir. Pequenas confissões sobre sua infância, sobre a pressão de ser um Almeida, sobre a solidão que o acompanhava desde sempre. Ana Lúcia, por sua vez, contava sobre sua mãe, sobre os livros que a moldaram, sobre a dor da perda do pai e a lição amarga que aprendera sobre a importância de falar. A cada pequena revelação, a mansão parecia se abrir mais. As paredes, de mármore perdendo sua frieza, o silêncio preenchido com a melodia de duas almas se encontrando. Ela tinha medo, não de veneno, disso já sabia escapar,
Seu corpo e alma haviam aprendido a reconhecer o perigo. Mas de confundir gratidão com amor, de misturar os sentimentos em um emaranhado que pudesse se desfazer. Ele também temia. Temia perder o que começava a florescer, a delicadeza daquela conexão que o resgatara de um abismo. A vida para Ricardo havia sido uma série de cálculos e estratégias, e o amor, algo distante e idealizado, agora se apresentava em uma forma tão real e inesperada. Numa manhã ensolarada, Ricardo a convidou para um passeio. Dirigiram por estradas sinuosas até um campo de lavandas, onde o perfume adocicado e a cor vibrante pintavam a paisagem. O silêncio ali era diferente, um silêncio da natureza, da beleza. Enquanto caminhavam entre as fileiras roxas, ele parou, virou-se para ela e, com a voz embargada, sussurrou verdades simples, mas poderosas. Foi seu silêncio que me fez ficar, sua coragem que me salvou, e sua presença que me trouxe de volta à vida. Ana Lúcia chorou devagar, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem pressa, misturando-se ao perfume das lavandas. Porque palavras grandes demais, declarações grandiosas, muitas vezes machucam, criam expectativas pesadas. Mas pequenas verdades, sussurradas com sinceridade, curam. Naquele campo de lavandas, sob o sol da manhã, o medo se dissolveu. A gratidão se transformou em algo mais profundo, mais duradouro. Na volta para a mansão, eles dividiram a sopa no almoço, lavaram a louça juntos, passos sincronizados na varanda enquanto o sol se punha. Dormiram juntos naquela noite, não por impulso ou por uma paixão avassaladora, mas porque já não cabiam mais em cômodos separados. A casa ainda ecoava o som do mar, mas agora o silêncio não era de veneno, nem de segredos. Era abrigo, era lar. E para Ricardo e Ana Lúcia, era a prova de que o amor nasce nos detalhes que ninguém vê, nos sussurros que congelam o perigo e no silêncio que constrói o que realmente importa. O amanhecer que se seguiu àquela noite não trouxe consigo o constrangimento ou a incerteza que muitas vezes acompanham os primeiros passos de um novo tipo de intimidade. Em vez disso, a luz suave que entrava pelas cortinas do quarto de Ricardo parecia envolver o ambiente em uma calma serena. Ana Lúcia acordou primeiro, sentindo o calor do corpo dele ao seu lado, o ritmo tranquilo de sua respiração. Não havia pressa para se levantar, nem a necessidade de preencher o espaço com palavras. O silêncio, antes um guardião de segredos, agora era um lençol de aconchego, um testemunho da confiança que havia sido construída tijolo por tijolo. Ricardo acordou logo depois, e seus olhos encontraram os dela. Não houve surpresa, apenas um reconhecimento mútuo, um sorriso discreto que se formou nos lábios de ambos. Era um sorriso que dizia: "É aqui que eu pertenço." A formalidade que antes os separava havia se dissolvido na simplicidade daquela manhã. Os papéis de patrão e empregada, embora ainda existissem na estrutura da casa, haviam sido redefinidos por uma conexão mais profunda, uma que transcendia qualquer hierarquia. O café da manhã, antes um ritual solitário para Ricardo, agora era compartilhado. Ana Lúcia preparava o café com o mesmo cuidado de sempre, mas agora, em vez de servi-lo e se retirar, ela se sentava à mesa com ele. As flores pequenas continuavam a adornar a bandeja, um toque de delicadeza que Ricardo havia passado a esperar. Eles não precisavam de longas conversas. Bastavam os olhares, os sorrisos sutis, o som dos talheres contra a porcelana. Ricardo, que antes lia o jornal com uma concentração quase monástica, agora levantava os olhos com mais frequência, observando Ana Lúcia, a maneira como ela segurava a xícara, a leveza de seus gestos. A mansão, que antes parecia um museu, começou a ganhar vida. Os cômodos antes frios e impessoais pareciam mais quentes, mais convidativos. Ana Lúcia continuava a cuidar da casa com a mesma dedicação, mas agora havia uma alegria em seus movimentos, uma sensação de pertencimento. Ela cantava baixinho enquanto regava as plantas, e o som de sua voz, antes inaudível, agora preenchia os corredores. Ricardo, por sua vez, encontrava-se mais relaxado, menos preso à rigidez de seus próprios hábitos.
Ele passava mais tempo na biblioteca com ela, não apenas lendo, mas compartilhando trechos, discutindo ideias, permitindo que a mente dela o desafiasse e o enriquecesse. As tardes na varanda, com o cheiro de maresia e o som das ondas, tornaram-se um refúgio. Ricardo falava sobre seus projetos, sobre as complexidades de seu trabalho, e Ana Lúcia ouvia com atenção, oferecendo perspectivas simples, mas perspicazes. Ela, por sua vez, compartilhava suas memórias de infância, as histórias de sua mãe, a sabedoria dos livros que a haviam acompanhado. A cada conversa, a cada silêncio compartilhado, a mansão se abria mais. E com ela, os corações de Ricardo e Ana Lúcia. A sombra do passado, do veneno e da traição ainda existia, mas não mais como um fardo opressor. Era, em vez disso, a fundação de sua conexão. A experiência compartilhada do perigo e da salvação havia criado um laço inquebrável, uma compreensão mútua que poucas pessoas na vida alcançam. Eles sabiam o que era a escuridão, e por isso a luz que encontravam um no outro era ainda mais preciosa. Ricardo, o homem de hábitos precisos, que quase teve a vida tirada gota a gota, agora encontrava na simplicidade e na autenticidade de Ana Lúcia a verdadeira essência da vida. E Ana Lúcia, a mulher de passos leves que guardava um segredo e a coragem de um sussurro, descobria que o silêncio, quando compartilhado com a pessoa certa, era o mais belo dos idiomas, capaz de construir um amor que nascia nos detalhes que ninguém via, mas que era sentido em cada canto daquela mansão que finalmente havia se tornado um lar. Os dias se desdobravam em uma sequência de pequenas descobertas, cada uma delas tecendo a tapeçaria de um amor que florescia sem pressa, como as lavandas que Ricardo havia mostrado a Ana Lúcia. A mansão, antes um palco de solidão e perigo, agora era um santuário de cumplicidade. Os protocolos rígidos que regiam a vida de Ricardo se suavizavam, e a formalidade cedia lugar a uma espontaneidade que ele jamais imaginou possível. Uma das maiores mudanças era a presença constante de Ana Lúcia em sua vida, não apenas como a zeladora da casa, mas como a guardiã de sua alma. Ela continuava a cuidar de cada detalhe da mansão, mas agora o fazia com um carinho que se estendia a Ricardo. Suas mãos, antes focadas na limpeza e na organização, agora preparavam chás especiais para suas noites de insônia, ou ajustavam o travesseiro em suas cestas na varanda. Ele, por sua vez, encontrava-se cada vez mais à vontade para desabafar sobre as pressões de seu trabalho, sobre as complexidades de suas empresas, algo que nunca havia feito com Beatriz. Ana Lúcia ouvia sem julgamentos, e suas palavras, poucas e certeiras, muitas vezes ofereciam uma clareza que ele não encontrava em conselheiros caros. A biblioteca tornou-se o epicentro de sua conexão. Não era raro encontrá-los ali, sentados em poltronas opostas, cada um imerso em sua leitura, mas cientes da presença um do outro. Às vezes, Ricardo lia em voz alta trechos de livros de história ou filosofia, e Ana Lúcia respondia com versos de poetas franceses que a faziam sorrir. O cheiro de livros antigos misturava-se ao aroma de café fresco que ela sempre preparava para as tardes de leitura. Nessas horas, o silêncio não era ausência, mas plenitude, um espaço onde a mente de um dialogava com a do outro sem a necessidade de palavras. Ricardo começou a notar detalhes sobre Ana Lúcia que antes lhe escapavam. O jeito como ela franzia, a testa quando estava concentrada, a risada suave que escapava quando ele contava uma anedota de sua juventude, a forma como seus olhos brilhavam ao falar de um novo livro que havia descoberto. Ele se pegava observando-a enquanto ela regava as orquídeas na sala de estar, seus dedos delicados tocando as pétalas, e sentia uma paz que há muito não experimentava. Para Ana Lúcia, a vida na mansão havia se transformado de uma rotina de trabalho em uma jornada de autodescoberta. Ela, que sempre se viu como uma observadora silenciosa, agora se sentia vista, valorizada. A gratidão de Ricardo era palpável, mas o que estava crescendo entre eles era algo mais profundo, algo que ia além do resgate de uma vida. Era uma admiração mútua, um respeito pelas histórias e pelas cicatrizes um do outro. Ela via em Ricardo não apenas o homem rico e poderoso,
mas o ser humano vulnerável que havia sido traído, e que agora se abria para a possibilidade de uma nova forma de amar. Ainda havia momentos de apreensão. Ana Lúcia, por vezes, sentia um calafrio ao lembrar-se do frasco âmbar, da frieza de Beatriz. O passado, como uma sombra persistente, podia surgir em seus pensamentos, mas a presença de Ricardo, sua mão que ocasionalmente tocava a dela de forma sutil, o olhar de cumplicidade, a tranquilizavam. Eles haviam enfrentado o perigo juntos, e isso os havia tornado mais fortes, mais conectados. Numa noite de tempestade, com a chuva batendo forte nas janelas e o som distante dos trovões, a energia elétrica falhou. A mansão mergulhou na escuridão, iluminada apenas pelos relâmpagos intermitentes. Em vez de pânico, houve uma calma estranha. Ricardo acendeu velas, e a luz bruxuleante dançou pelas paredes, criando um ambiente íntimo. Eles sentaram-se na sala de estar, um ao lado do outro, e Ricardo começou a ler uma carta antiga de seu avô, uma correspondência que falava de um amor perdido e reencontrado. Ana Lúcia ouviu, e quando a leitura terminou, ela pegou a mão dele. O silêncio também tem suas tempestades, ela disse, a voz baixa, mas é nele que encontramos a calma. Ricardo apertou sua mão, e naquele momento, sob a luz das velas e o som da chuva, eles sabiam que a mansão, antes um lugar de perigo e segredos, havia se tornado o abrigo perfeito para o amor que nascia, silencioso e forte, em cada detalhe de suas vidas. A presença de Ana Lúcia na vida de Ricardo não era mais restrita aos horários de trabalho. Ela se tornara parte integrante de sua rotina, uma presença tão essencial quanto o ar que ele respirava. O que começou como um pacto de silêncio e salvação transformou-se em uma parceria de vida, uma cumplicidade que se aprofundava a cada dia. Ricardo, que sempre valorizou a precisão e a ordem, descobria a beleza do improviso, da leveza que Ana Lúcia trazia para sua existência. As manhãs na mansão eram agora um prelúdio para o dia, não apenas uma série de tarefas a serem cumpridas. Ana Lúcia preparava o café da manhã com um esmero que ia além do profissionalismo. O cheiro de pão fresco e café recém-passado flutuava pela casa, um convite para um começo de dia mais suave. Ricardo, antes apressado, agora se demorava à mesa, observando-a, absorvendo a tranquilidade que ela irradiava. Ele contava sobre os desafios de seu dia de trabalho, as reuniões importantes, as decisões que precisava tomar. Ela ouvia com atenção, e suas perguntas simples e diretas muitas vezes o faziam enxergar soluções que sua mente complexa havia negligenciado. As tardes eram preenchidas por momentos de quietude compartilhada. Ricardo, que antes passava horas em seu escritório, agora buscava a companhia de Ana Lúcia. Eles podiam estar na biblioteca, cada um em sua leitura, ou na varanda, observando o mar, o silêncio entre eles mais eloquente do que qualquer conversa. Ele a via regar as plantas, com uma ternura que ele associava à sua própria mãe, e sentia um calor no peito. Ela o observava, enquanto ele trabalhava em seu laptop, a testa franzida em concentração, e via não apenas o empresário, mas o homem que havia sido vulnerável e que agora se permitia ser cuidado. Ricardo começou a introduzir Ana Lúcia em aspectos de sua vida que antes eram privados. Ele a levou para passeios pela cidade, mostrando-lhe os lugares que marcaram sua infância, os parques onde brincava, as livrarias que frequentava. Ela, por sua vez, compartilhava histórias de sua própria vida, os desafios de sua infância, humilde, a paixão por aprender que a impulsionava. A cada nova história, a cada memória compartilhada, o elo entre eles se fortalecia, construído sobre a base da verdade e da vulnerabilidade. O medo, para Ana Lúcia, ainda era uma sombra. Distante, a imagem de Beatriz, a frieza de seus atos por vezes vinha à tona. Mas a presença de Ricardo, sua mão que a buscava na mesa, o olhar que a tranquilizava, eram um antídoto. Ela sabia que estava segura com ele, que ele a protegeria como ela o havia protegido. E para Ricardo, Ana Lúcia era a personificação da lealdade, da coragem, da verdade. Ela era o porto seguro que ele nunca soube que precisava.
A mansão, antes um símbolo de sua solidão e de sua vida controlada, agora era um reflexo de sua nova realidade. Os cômodos antes frios e impessoais agora pareciam mais quentes, mais convidativos. O cheiro de maresia misturava-se ao aroma de flores frescas que Ana Lúcia sempre mantinha pela casa. A música antes ausente agora preenchia o ar, suave e melodiosa, escolhida por ela para embalar seus dias. Numa noite em que a lua cheia iluminava o mar, Ricardo e Ana Lúcia estavam na varanda, observando as ondas quebrando na praia. O silêncio era profundo, preenchido apenas pelo som do oceano. Ricardo virou-se para ela, seus olhos refletindo a luz prateada da lua. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser assim, ele sussurrou, a voz carregada de emoção. Tão simples, tão real, tão completa. Ana Lúcia sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Às vezes, a vida nos tira tudo para nos mostrar o que realmente importa, ela respondeu, a voz suave. E o que realmente importa, muitas vezes, está nos detalhes que a gente não vê, nos sussurros que a gente não ouve. Ele a puxou para perto, e ela aninhou-se em seus braços. Naquele momento, sob o brilho da lua e o som do mar, eles sabiam que a mansão, antes um local de perigo e segredos, havia se transformado em um lar, um santuário para o amor que nascia, silencioso e forte, em cada canto de suas vidas. O silêncio, antes um sinal de isolamento, agora era o mais belo dos idiomas, capaz de construir um amor que florescia nos detalhes que ninguém via, mas que era sentido em cada batida de seus corações. A mansão dos Almeida, que um dia foi um monumento à frieza e ao controle, agora pulsava com uma vida nova, uma energia sutil, mas inegável. A mudança não era visível em grandes reformas ou em uma explosão de cores, mas nos detalhes, nos pequenos gestos que teciam a rotina de Ricardo e Ana Lúcia. O silêncio, antes opressor, havia se transformado em um espaço de respiro, de confidências não ditas, de uma compreensão que transcendia as palavras. Ricardo, o homem de hábitos precisos, encontrava uma nova liberdade na espontaneidade que Ana Lúcia trazia. Ele se pegava sorrindo mais, rindo de forma mais genuína. Sua mente, antes focada exclusivamente em números e estratégias de negócios, agora se permitia divagar, apreciar a beleza de um pôr do sol na varanda ou o aroma de um bolo recém-assado por Ana Lúcia. Ele a observava enquanto ela se movia pela casa, seus passos leves, seu cabelo preso em um coque desfeito, e sentia uma paz que há muito não experimentava. Ana Lúcia, por sua vez, florescia. A postura discreta e quase invisível de antes dava lugar a uma confiança serena. Ela não era mais apenas a faxineira, era a companheira, a confidente, a mulher que havia salvado uma vida e, ao fazê-lo, encontrado a sua própria. Ela se sentia em casa na mansão, não como uma empregada, mas como alguém que pertencia àquele espaço, que o preenchia com sua essência. Seus olhos, antes sempre em alerta, agora brilhavam com uma luz mais suave, mais tranquila. As conversas na biblioteca se aprofundavam. Ricardo compartilhava histórias de sua infância privilegiada, mas solitária, os desafios de crescer sob o peso de um sobrenome importante. Ele falava sobre a ausência de afeto, a rigidez de seus pais, a pressão para ser impecável em tudo. Ana Lúcia ouvia com empatia e, em troca, compartilhava suas próprias memórias. A casa simples, o cheiro de livros e café, a mãe que a ensinou a amar as palavras e a observar o mundo com atenção. Ela falava sobre a dor da perda do pai, a sensação de impotência diante da doença, a lição amarga sobre o silêncio que mata. A diferença entre seus mundos, antes um abismo, agora se tornava uma ponte. As experiências de vida tão distintas se complementavam, enriquecendo a perspectiva de ambos. Ricardo aprendia sobre a resiliência e a simplicidade, enquanto Ana Lúcia descobria um mundo de conhecimento e oportunidades que antes lhe eram inacessíveis. Ele a incentivava a ler mais, a explorar novos temas, e ela absorvia cada nova informação com um entusiasmo contagiante. O medo de confundir gratidão com amor, que Ana Lúcia havia sentido, havia se dissipado.
O que crescia entre eles era algo muito mais complexo e verdadeiro. Era um amor nascido da vulnerabilidade, da coragem, da verdade nua e crua que haviam compartilhado. Não era um amor de contos de fadas, mas um amor real forjado na adversidade, construído sobre a base da confiança mútua. Numa tarde de chuva, com o som das gotas batendo na janela da biblioteca, Ricardo encontrou Ana Lúcia com um livro de poesia francesa nas mãos, os olhos marejados. Ele sentou-se ao lado dela sem perguntar. Ela apenas estendeu o livro apontando para um verso. A vida é um eco. O que você envia, volta. O que você semeia, você colhe. O que você dá, você tem. O que você vê nos outros, existe em você. Ricardo leu e o significado daquelas palavras ressoou profundamente nele. Ele havia enviado desconfiança e solidão, e havia colhido o mesmo. Mas então Ana Lúcia havia enviado coragem e verdade, e ele havia colhido a salvação e agora o amor. Você me salvou, Ana, ele disse, a voz rouca de emoção. Não apenas daquele veneno, mas do veneno da minha própria vida. Ela sorriu, as lágrimas ainda nos olhos. Nós nos salvamos, Ricardo. O silêncio pode ser um veneno, mas também pode ser um abrigo. E o nosso silêncio, o nosso pacto, nos trouxe até aqui. Naquele momento, eles se abraçaram, e o mundo exterior, com suas complexidades e perigos, pareceu desaparecer. Na mansão, antes tão branca e silenciosa quanto um hospital caro, o amor havia encontrado seu caminho, nascido nos detalhes que ninguém via, nos sussurros que congelaram o perigo, e no silêncio que construiu o que realmente importava. A casa finalmente era um lar, e seus corações, antes isolados, batiam em uníssono. A mansão dos Almeida, antes um mausoléu de mármore e silêncio, agora ressoava com uma melodia diferente, uma harmonia de vidas que se entrelaçavam. Ana. Lúcia não era mais apenas a faxineira, ela era a alma da casa, a luz que dissipava as sombras. Ricardo, por sua vez, florescia sob sua influência. A rigidez de seus ombros parecia ter diminuído, e um sorriso mais frequente e genuíno iluminava seu rosto, antes tão sério. As manhãs começavam com o aroma de café e o som suave da voz de Ana Lúcia, que muitas vezes cantarolava melodias antigas enquanto preparava o desjejum. Ricardo, que antes engolia o café apressadamente, agora se demorava à mesa, envolvido em conversas leves sobre o tempo, sobre os planos para o dia, ou simplesmente desfrutando da presença dela. Ele a observava com um carinho que não se preocupava mais em esconder. A biblioteca, seu refúgio particular, tornou-se o palco de suas mais profundas trocas. Não era raro que Ricardo a encontrasse ali, absorta em algum clássico, e se juntasse a ela. Eles liam trechos um para o outro, discutiam ideias, e Ana Lúcia, com sua sabedoria intuitiva, muitas vezes desvendava complexidades que a mente analítica de Ricardo não alcançava. Ela o ensinava sobre a beleza das pequenas coisas, a importância de sentir, não apenas de pensar. Ele, por sua vez, a introduzia ao mundo dos negócios, explicando-lhe as nuances de seu império, e ela ouvia com uma curiosidade genuína, absorvendo cada informação. Ricardo começou a delegar a ela mais do que as tarefas domésticas. Pedia sua opinião sobre decisões importantes, consultava-a sobre a decoração de um novo ambiente, sobre a escolha de vinhos para o jantar. Ana Lúcia, com sua sensibilidade apurada, trazia um toque de calor e vida a cada escolha, transformando a mansão em um lar. Ela sugeriu a adição de mais plantas, cores mais quentes em alguns cômodos, e até mesmo a instalação de um pequeno jardim de ervas na cozinha, onde o cheiro de manjericão e alecrim começava a se misturar ao aroma de maresia. A cozinha, antes um ambiente de trabalho, transformou-se em um espaço de criação conjunta. Ana Lúcia, que cozinhava com maestria, ensinava a Ricardo algumas de suas receitas mais simples e saborosas. Ele, desajeitado no início, ria de suas próprias tentativas, algo que jamais faria antes. Preparavam juntos jantares simples, mas cheios de significado, onde a comida era apenas um pretexto para a conversa e a proximidade.
O passado, embora nunca totalmente esquecido, havia perdido seu poder de assombrar. A lembrança de Beatriz era como uma cicatriz antiga, um lembrete do perigo superado, mas não mais uma ferida aberta. Ricardo e Ana Lúcia haviam construído um escudo de confiança e afeto que os protegia. Eles sabiam que a vida era frágil, que o perigo podia se esconder nas aparências mais inocentes, mas também sabiam que a coragem e o amor podiam florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Numa tarde de céu azul, sentados na varanda, Ricardo segurou a mão de Ana Lúcia. Eu não sei o que teria sido de mim, ele disse a voz baixa, se você não tivesse sussurrado aquela frase. Ela sorriu, apertando sua mão. E eu não sei o que teria sido de mim se você não tivesse acreditado no meu silêncio. O mar, à frente, parecia concordar, suas ondas quebrando em um ritmo constante, como o pulsar de um novo começo. As mudanças na mansão e em Ricardo não passaram despercebidas. Seus sócios e amigos mais próximos, acostumados à sua postura reservada e por vezes distante, começaram a notar uma nova leveza em seu semblante. Em reuniões de negócios, Ricardo parecia mais acessível, mais humano. Seu senso de humor, antes quase inexistente, surgia em momentos inesperados, e seus olhos, que antes carregavam um peso de cansaço e desconfiança, agora brilhavam com uma nova vitalidade. Ricardo, você parece mais feliz, comentou um de seus diretores durante um almoço de negócios. A mansão também. Há uma energia diferente. Ah lá! Ele sorriu, um sorriso genuíno que surpreendeu o interlocutor. A vida tem seus caminhos, meu caro. Às vezes é preciso perder para encontrar o que realmente importa. Ele não elaborou, mas a resposta enigmática para os outros carregava todo o significado para ele. As visitas à mansão, antes raras e formais, começaram a ser mais frequentes. Parentes distantes e amigos de longa data, que antes se sentiam intimidados pela atmosfera gélida da casa, agora encontravam um ambiente mais acolhedor. Ana Lúcia, com sua discrição e gentileza, era a personificação dessa nova hospitalidade. Ela se movia pela casa com a mesma leveza, mas agora com uma confiança que irradiava. Servia o chá, oferecia biscoitos caseiros e sua presença, antes invisível, agora era notada e apreciada. Alguns olhares, claro, eram de curiosidade. Quem era aquela mulher que parecia tão à vontade ao lado de Ricardo Almeida? A faxineira que agora se sentava à mesa do café da manhã, que discutia livros na biblioteca, que parecia ter uma intimidade tão natural com o patriarca da casa? Sussurros começaram a circular. Perguntas veladas sobre o novo arranjo na mansão Almeida. Ricardo, no entanto, não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, ele vivia para si, não para as expectativas alheias. Quando um amigo mais ousado perguntou diretamente sobre Ana Lúcia, ele respondeu com uma calma que desarmou qualquer malícia. Ana Lúcia salvou minha vida. E ela é a pessoa mais íntegra e corajosa que conheço. Ela é parte desta casa agora e parte da minha vida. Sua voz não deixava margem para dúvidas. Para Ana Lúcia, os olhares e os sussurros eram um lembrete do mundo exterior, um mundo que ela havia aprendido a navegar com cautela. Mas a proteção de Ricardo, a forma como ele a defendia com sua presença e suas palavras, a fazia sentir-se segura. Ela não buscava o reconhecimento social, apenas a verdade e a paz que havia encontrado ao lado dele. Eles sabiam que o caminho à frente ainda teria seus desafios, que a sociedade nem sempre aceitaria um amor que nascia de circunstâncias tão incomuns. Mas o que importava era o que acontecia dentro das paredes daquela mansão, no silêncio de seus corações. Eles haviam construído um mundo próprio, um refúgio onde o amor era a única regra. Numa noite, enquanto jantavam à luz de velas, Ricardo olhou para Ana Lúcia. "O que você vê para nós, Ana?" Ele perguntou, a voz suave, carregada de uma esperança que ele não sentia há anos. Ela sorriu, os olhos brilhando. "Eu vejo um futuro", ela respondeu, "onde o silêncio não é mais um segredo, mais um abrigo. Onde cada dia é uma nova página para escrevermos juntos, sem medo, sem pressa. Eu vejo um lar.
E Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, não precisou de mais palavras. Ele apenas segurou a mão dela, e o silêncio entre eles foi a mais bela das promessas. A mansão dos Almeida, antes um bastião de formalidade e distância, assumia agora ares de um lar verdadeiramente vivido. As portas, antes fechadas em silêncio, permaneciam mais abertas, convidando a brisa do mar a circular livremente, trazendo consigo não apenas o cheiro de maresia, mas também o aroma de café fresco e das flores que Ana Lúcia espalhava pelos cômodos. A vida ali dentro se desdobrava em um ritmo mais suave, mais humano, longe da precisão quase mecânica que Ricardo impunha a si mesmo. Ricardo, que sempre se viu como um homem de códigos e estratégias, descobria na simplicidade de Ana Lúcia uma complexidade que o fascinava. Ele a observava enquanto ela cuidava do jardim, seus dedos ágeis e delicados tocando a terra, as folhas, as flores. Via a paixão em seus olhos quando ela falava de um novo livro, ou a maneira como sua risada preenchia o ar, leve e contagiante. Ele se pegava sorrindo sem motivo aparente, apenas por tê-la por perto, por sentir sua presença que irradiava calma e verdade. As manhãs eram um dos seus momentos preferidos. Ana Lúcia preparava o café da manhã com um carinho que transformava o simples ato em um ritual de amor. O pão, assado por ela, exalava um perfume que se misturava ao do café. Eles se sentavam à mesa da cozinha, não mais a formal mesa de jantar, e conversavam sobre os sonhos da noite, sobre os planos para o dia. Ricardo compartilhava os desafios de seu trabalho, as complexidades de suas empresas, e Ana Lúcia ouvia, oferecendo conselhos práticos, muitas vezes com uma sabedoria que ele, com toda a sua educação formal, não possuía. Às vezes, a solução está na simplicidade, Ricardo. Ela disse uma manhã enquanto ele se queixava de um problema complexo em um de seus projetos. É como limpar uma mancha. Quanto mais a gente esfrega com força, mais ela se espalha. Mas se a gente usa o produto certo, com o toque certo, ela some sem deixar vestígios. Ele a olhou, e um sorriso se formou em seus lábios. Ela tinha razão. A vida, afinal, não era apenas sobre força bruta, mas sobre a delicadeza do toque. A biblioteca, antes um santuário de silêncio e estudo, tornara-se um espaço de cumplicidade. Eles passavam horas ali, não apenas lendo, mas compartilhando trechos, discutindo ideias e, por vezes, apenas desfrutando da presença um do outro. Ana Lúcia o apresentou a novos autores, a mundos que ele, preso em sua bolha de negócios, jamais exploraria. Ele, por sua vez, a ajudava a entender a complexidade do mercado financeiro, a lógica por trás dos investimentos, e ela absorvia cada informação com uma curiosidade insaciável. Ainda assim, o mundo exterior, com seus olhares e julgamentos, por vezes se fazia presente. Em um evento social de caridade, ao qual Ricardo insistiu que Ana Lúcia o acompanhasse, não como sua funcionária, mas como sua convidada, a tensão era quase palpável. Ela, em um vestido simples, mas elegante, se destacava em meio à ostentação. Os sussurros não eram mais apenas sobre a nova energia da mansão, mas sobre a companhia inusitada de Ricardo Almeida. Uma das antigas amigas de Beatriz, uma mulher de olhar afiado e língua ferina, aproximou-se deles com um sorriso forçado. "Ricardo, querido, que surpresa agradável vê-lo tão bem acompanhado. E você, minha cara, não a conheço. É a nova assistente de Ricardo?" A ênfase na palavra assistente carregava um tom de desdém, uma tentativa velada de diminuir Ana Lúcia. Ricardo sentiu o corpo de Ana Lúcia enrijecer levemente ao seu lado, mas ela manteve a compostura, um leve sorriso nos lábios. Ele, no entanto, não hesitou. Segurou a mão de Ana Lúcia com firmeza, um gesto que não passou despercebido. "Beatriz, esta é Ana Lúcia. E sim, ela é minha assistente de vida, eu diria. Ela me ensinou mais sobre a vida e a verdade do que qualquer outra pessoa." A voz de Ricardo era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável, um tom que silenciava qualquer insinuação. A mulher recuou, os olhos arregalados pela resposta inesperada. Ana Lúcia sentiu o calor da mão de Ricardo na sua,
e um arrepio de gratidão e amor percorreu seu corpo. Naquele momento, ela soube que não estava sozinha. Ele a protegia, a valorizava, a amava. Na volta para casa, o silêncio no carro não era de apreensão, mas de cumplicidade. Ana Lúcia encostou a cabeça no ombro de Ricardo. Obrigada, ela sussurrou. Ele beijou seus cabelos. Não há o que agradecer. A verdade é a única moeda que me interessa agora, e você é a minha maior verdade. A mansão os recebeu com o abraço familiar do lar. O silêncio que os envolvia não era mais de perigo, mas de um amor que havia sido testado e fortalecido. Um amor que florescia nos detalhes mais singelos e nas verdades mais profundas. Eles sabiam que o mundo podia sussurrar, mas o que importava era o que se construía entre eles, no abrigo de seu próprio silêncio. A vida na mansão dos Almeida havia se assentado em um ritmo que, para Ricardo, era a própria definição de paz. A formalidade que antes o prendia havia se desfeito, substituída por uma naturalidade que ele jamais pensou em experimentar. Ana Lúcia era o centro dessa nova órbita, e sua presença preenchia cada canto da casa com uma leveza e um calor que a transformaram de uma estrutura de mármore em um verdadeiro lar. As manhãs eram agora um convite à vida. O cheiro de café e pão fresco, misturado ao aroma das flores que Ana Lúcia cultivava em pequenos vasos pela casa, era o primeiro sinal do dia. Ricardo se levantava com uma disposição renovada, ansioso pelos momentos compartilhados à mesa da cozinha, onde as conversas fluíam com uma simplicidade que o encantava. Ele a observava, os olhos fixos na maneira como ela segurava a xícara, como seus lábios se curvavam em um sorriso ao ouvir uma de suas anedotas. A biblioteca continuava sendo o coração de sua conexão. Ali, entre livros empoeirados e a luz suave que entrava pelas janelas, eles compartilhavam não apenas leituras, mas pensamentos e sonhos. Ana Lúcia o apresentou a um universo de literatura que ele, em sua vida focada nos negócios, nunca havia explorado. Ele, por sua vez, compartilhava insights sobre o mundo que ela, em sua vida mais reclusa, não teria acesso. O silêncio entre eles não era vazio, mas um espaço de compreensão mútua, onde as almas se encontravam sem a necessidade de palavras. Apesar da bolha de felicidade que haviam construído, o mundo exterior, com seus julgamentos e convenções, não podia ser completamente ignorado. Os sussurros sobre o relacionamento incomum de Ricardo e sua ex-faxineira se intensificavam nos círculos sociais mais fechados. As velhas amigas de Beatriz, em especial, sentiam-se no direito de expressar sua desaprovação, velada ou não. Um dia, Ricardo recebeu um convite para um jantar de gala beneficente, um evento de grande prestígio que reuniria a elite da cidade. Era uma ocasião onde a imagem e as aparências eram tudo. Ele sabia que levar Ana Lúcia seria um desafio, uma declaração pública que não passaria despercebida, mas ele não hesitou. Eu quero que você venha comigo, ele disse a ela, uma noite enquanto jantavam na varanda, sob a luz das estrelas. Não como minha funcionária, mas como minha companheira. Ana Lúcia sentiu um misto de emoção e apreensão. Ela sabia o que isso significava. Seria exposta aos olhares curiosos, aos julgamentos silenciosos, às perguntas veladas. Mas ao olhar, nos olhos de Ricardo, ela viu a determinação, o carinho, a proteção. Eu irei, ela respondeu com a voz firme. No dia do evento, Ana Lúcia vestia um vestido simples, mas elegante, escolhido por Ricardo com a ajuda de uma estilista discreta. Ela estava deslumbrante, sua beleza natural realçada pela confiança, que Ricardo havia ajudado a construir. Ao entrarem no salão, os sussurros cessaram e todos os olhares se voltaram para eles. Ricardo, com a mão firmemente na cintura de Ana Lúcia, caminhou com a cabeça erguida, um sorriso sereno no rosto. As velhas amigas de Beatriz estavam lá, seus olhares cheios de reprovação e curiosidade. Uma delas, a mesma que havia tentado diminuir Ana Lúcia no evento anterior, aproximou-se com um sorriso forçado. Ricardo, que surpresa! E você, minha querida, está diferente. Ricardo apertou levemente a mão de Ana Lúcia. Sim, ela está. Ela está exatamente onde deveria.
Estar ao meu lado. Sua voz era calma, mas a mensagem, clara e inequívoca, silenciou qualquer tentativa de insinuação. Ele não precisava gritar ou fazer um espetáculo. Sua postura, seu olhar, a forma como ele assegurava, falavam mais alto do que qualquer palavra. Ana Lúcia sentiu uma onda de gratidão e amor. Ela não era mais a mulher invisível, a faxineira. Ela era a companheira de Ricardo e ele a apresentava ao mundo com orgulho. A noite seguiu e, embora os olhares persistissem, a presença de Ricardo ao seu lado era um escudo impenetrável. Eles dançaram, conversaram, e pela primeira vez, Ana Lúcia sentiu-se completamente à vontade em um ambiente que antes lhe seria estranho. Ao voltarem para a mansão exaustos, mas com o coração leve, Ricardo a abraçou na porta de entrada. Foi um sucesso, ele sussurrou. Sim, ela respondeu, aninhando-se em seus braços. Foi a nossa verdade. Ricardo a olhou nos olhos, e o silêncio entre eles foi preenchido com uma promessa não dita. Ele sabia que não havia mais volta. Ana Lúcia não era apenas a mulher que o salvara do veneno. Ela era a mulher que o salvara da solidão, que o ensinara a viver novamente. A mansão, antes um monólito de brancura e silêncio, era agora o lar de um amor que havia florescido nas sombras. Um amor que, como as lavandas, exalava perfume e beleza, mesmo nas condições mais inesperadas. A manhã seguinte ao jantar de gala, amanheceu com uma luz suave e promissora, como se o próprio sol celebrasse a vitória silenciosa de Ricardo e Ana Lúcia. Não havia cansaço, apenas uma leveza no ar, um resquício da coragem que haviam exibido na noite anterior. Ricardo acordou primeiro, observando Ana Lúcia dormir ao seu lado, o rosto sereno, um leve sorriso nos lábios. A imagem dela, ali, em sua cama, era a prova mais palpável de que a vida, afinal, podia ser reescrita, mesmo depois de quase ter sido apagada. O café da manhã foi um ritual de quietude e cumplicidade. Sentados à mesa da cozinha, o cheiro de café e pão fresco preenchendo o ambiente, eles trocaram olhares que diziam mais do que 1000 palavras. A ousadia da noite anterior, o desafio, lançado às convenções sociais, havia solidificado ainda mais o laço entre eles. O mundo podia sussurrar, mas dentro das paredes daquela mansão eles eram inabaláveis. Ricardo, que antes se sentia compelido a mergulhar nos negócios logo pela manhã, agora se demorava. Ele contava a Ana Lúcia sobre a sensação de liberdade que sentira ao defendê-la, ao apresentá-la ao mundo como sua igual. É como se um peso enorme tivesse sido tirado de meus ombros, ele confessou a voz baixa. Viver uma mentira é exaustivo. Ana Lúcia segurou a mão dele sobre a mesa. A verdade sempre liberta, Ricardo, mesmo que doa no começo. Ela sabia o que dizia, sua própria verdade. A dor da perda do pai e o silêncio que a havia atormentado a havia impulsionado a agir, a quebrar o ciclo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova fase de sua relação. A formalidade que ainda pairava em alguns cantos da mansão se dissipou por completo. Ricardo e Ana Lúcia não eram mais apenas companheiros, eram parceiros em tudo. Ela o ajudava a organizar seus documentos, a gerenciar sua agenda pessoal, e ele, por sua vez, a ensinava sobre investimentos, sobre a gestão de patrimônio, preparando-a para um futuro que ambos sabiam que seria compartilhado. A biblioteca, seu refúgio, tornou-se um laboratório de ideias e sonhos. Eles passavam horas ali planejando uma pequena reforma na ala oeste da mansão, imaginando um jardim de inverno ou discutindo a possibilidade de criar uma fundação de apoio a jovens talentos, um projeto que Ana Lúcia havia mencionado e que Ricardo abraçou com entusiasmo. A cada projeto, a cada ideia compartilhada, o futuro parecia mais tangível, mais real. O silêncio entre eles, antes um pacto de segredos, agora era um espaço de criação. Era no silêncio que as ideias nasciam, que os planos se solidificavam, que a compreensão mútua se aprofundava. Ricardo descobriu uma paixão por jardinagem, incentivado por Ana Lúcia, e passava horas com ela entre as roseiras, aprendendo os nomes das plantas, a importância de cada poda, a paciência que a natureza exigia. Ana Lúcia, por sua vez, via Ricardo se transformar em um homem mais leve, mais presente, mais feliz. Ainda havia momentos
em que a sombra do passado se esgueirava. Uma notícia sobre Beatriz em alguma revista de fofocas, uma lembrança repentina do veneno. Mas esses momentos eram fugazes. Eles haviam construído uma fortaleza de amor e confiança que nenhuma sombra podia penetrar. O perigo havia passado, e o que restava era a certeza de que haviam sobrevivido, e mais do que isso, haviam florescido. Numa noite de lua cheia, enquanto jantavam na varanda, o som das ondas quebrando na praia era a única melodia. Ricardo olhou para Ana Lúcia, seus olhos cheios de uma ternura que ela nunca vira em ninguém. Ana Lúcia, ele começou, a voz um pouco embargada. Você é a minha vida. Você é o meu lar. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, um anel simples, mas elegante, com uma pedra de safira, a cor do mar que os unia. Você aceita ser minha esposa? Minha parceira em tudo, para sempre? As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana Lúcia, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. Ela não precisou de palavras. Apenas assentiu, estendendo a mão. Para ele. Ricardo colocou o anel em seu dedo, e o brilho da safira refletiu a luz da lua. Naquele momento, sob o céu estrelado e o som do oceano, a mansão dos Almeida, antes um palco de perigo e segredos, tornou-se o cenário de uma promessa, de um futuro construído sobre a verdade, a coragem e um amor que havia nascido nos detalhes que ninguém via, e que agora se revelava em toda a sua plenitude. O silêncio que os envolvia não era mais de pacto, mas de uma união que transcendia todas as palavras, um lar para a vida inteira. A notícia do noivado de Ricardo Almeida e Ana Lúcia, embora inicialmente restrita aos muros da mansão, demorou a se espalhar como um sussurro insistente pelos círculos sociais da cidade. A reação foi, como esperado, uma mistura de choque, curiosidade e, para alguns, um desdém velado. A elite, acostumada aos casamentos arranjados e às alianças estratégicas, via com estranheza a união de um dos homens mais poderosos do país com sua ex-funcionária, uma mulher sem sobrenome ou fortuna. Os telefones de Ricardo não paravam de tocar. Amigos e sócios ligavam, alguns para felicitar com genuinidade, outros para disfarçar a surpresa com perguntas evasivas. Ricardo, meu caro, é verdade o que andam dizendo? Que notícia inesperada! Ou, felicidades, mas... Ela é a mesma Ana Lúcia que cuidava da casa. Ricardo respondia a todos com uma calma inabalável, sua voz carregada de uma convicção que silenciava qualquer insinuação. Sim, é a mesma Ana Lúcia, e ela é a mulher com quem escolhi passar o resto da minha vida. Para Ana Lúcia, a tensão era avassaladora, mas ela encontrava refúgio na serenidade de Ricardo. Ele era seu escudo, sua fortaleza. Ele a protegia dos olhares curiosos e dos comentários maliciosos com sua presença imponente e sua devoção inquestionável. Ela, por sua vez, mantinha a mesma postura discreta e digna que sempre a caracterizou, respondendo aos raros questionamentos com um sorriso gentil e uma verdade simples. Nós nos amamos. A mansão, no entanto, era o seu santuário. Longe dos olhos do mundo, eles celebravam seu amor em pequenos rituais diários. As manhãs continuavam sendo o seu porto seguro, com o café na cozinha e as conversas sobre o futuro. Ricardo e Ana Lúcia passavam horas planejando o casamento, não como um evento social grandioso, mas como uma celebração íntima de sua união. Eles queriam algo simples, significativo, que refletisse a essência de seu amor. Eu quero que seja aqui na mansão, disse Ana Lúcia uma tarde enquanto caminhavam pelo jardim. No jardim, sob a luz do sol, com o som do mar como testemunha. Ricardo sorriu, seus olhos brilhando. Perfeito. Será o nosso jardim, o nosso mar, o nosso lar. Os preparativos começaram. Não houve listas de convidados intermináveis ou extravagâncias desnecessárias. A lista era pequena, composta por aqueles que realmente importavam. Os poucos amigos verdadeiros de Ricardo, alguns parentes próximos que haviam demonstrado apoio, e a família de Ana Lúcia, que viria de longe para testemunhar a felicidade da filha.
Ana Lúcia, com seu gosto simples e elegante, cuidava de cada detalhe. Escolheu flores do próprio jardim para a decoração. Planejou um cardápio com pratos caseiros que remetiam à sua infância e até mesmo desenhou seu próprio vestido de noiva, um modelo fluido e delicado que refletia sua personalidade. Ricardo, que antes delegava tudo, agora participava ativamente de cada escolha, vendo em cada detalhe a construção de um futuro que ele jamais ousara sonhar. A mansão, que havia sido palco de um perigo silencioso e de um divórcio discreto, agora se preparava para um casamento que, embora íntimo, seria a mais pública das declarações de amor. As paredes antes frias e imponentes pareciam vibrar com a expectativa e a alegria. O cheiro de maresia se misturava ao aroma de flores frescas e ao perfume de bolos sendo assados. A cada dia que passava, o vínculo entre Ricardo e Ana Lúcia se tornava mais forte. Eles haviam enfrentado a escuridão juntos. E agora, de mãos dadas, caminhavam em direção à luz. O silêncio, que antes havia sido um cúmplice do veneno, agora era o guardião de um amor que havia nascido nos detalhes mais singelos, nos sussurros de coragem, e que prometia florescer para sempre, em cada canto daquele lar que eles haviam construído juntos. A data do casamento se aproximava, e a mansão dos Almeida, com seu jardim florido e a brisa do mar, aguardava o dia em que o silêncio seria quebrado não por segredos, mas pelos votos de um amor verdadeiro e duradouro. O dia do casamento amanheceu com um sol radiante, pintando o céu de um azul profundo que se misturava ao verde esmeralda do mar. A brisa suave trazia o cheiro de maresia e o perfume das lavandas e rosas do jardim, que Ana Lúcia havia cuidado com tanto carinho. A mansão, antes um símbolo de frieza e segredos, irradiava uma atmosfera de leveza e celebração. Cada canto parecia respirar a alegria contida, a promessa de um novo começo. Ana Lúcia acordou cedo, sem a ansiedade que se esperaria de uma noiva. Havia uma calma serena em seu coração, uma certeza de que estava no lugar certo, com a pessoa certa. Ela se olhou no espelho. O vestido de noiva, simples e elegante, desenhado por ela mesma, caía perfeitamente. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, adornado com algumas flores do jardim. O rosto, sem maquiagem excessiva, brilhava com a luz de sua alma. Ela não era uma princesa de contos de fadas, mas uma mulher real, cuja força e verdade haviam conquistado um império e um coração. Ricardo, em seu quarto, sentia uma emoção que há muito não experimentava. Não era a ansiedade dos negócios, nem a tensão dos confrontos. Era uma alegria pura, um contentamento profundo. Ele vestiu seu terno, impecável como sempre, mas hoje a formalidade da roupa era apenas um detalhe. Seus olhos, antes tão sérios, agora brilhavam com uma expectativa quase infantil. Ele desceu as escadas e encontrou os poucos convidados já reunidos no jardim. Seus amigos mais próximos, a família de Ana Lúcia, pessoas simples, mas com olhos cheios de carinho, e alguns poucos parentes que haviam aceitado a união com sinceridade. A cerimônia seria simples, sem pompa. Um juiz de paz, amigo de Ricardo, conduziria a união sob um arco de flores que Ana Lúcia havia ajudado a montar. O som das ondas era a única música de fundo, um coro natural que embalava o momento. Quando Ana Lúcia apareceu no topo da escadaria, que levava ao jardim, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Ela desceu os degraus com uma leveza que parecia flutuar, os olhos fixos em Ricardo. Ele a esperava ao final do caminho, o coração batendo em um ritmo que ele não reconhecia. Não havia mais distância nem formalidade, apenas dois corações que se encontravam. Ricardo estendeu a mão para ela e Ana Lúcia a segurou com firmeza. O toque era um pacto, uma promessa silenciosa de que estariam juntos, não importa o que acontecesse. O juiz começou a falar, mas suas palavras pareciam distantes. O que importava era o olhar entre eles, a cumplicidade que havia crescido nos detalhes, nos sussurros, nos silêncios. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo falou primeiro, sua voz embargada pela emoção.
Ana Lúcia, eu prometo amá-la e honrá-la todos os dias da minha vida. Prometo ser seu porto seguro, seu confidente, seu parceiro em todas as jornadas. Você me salvou do veneno, mas mais do que isso, você me salvou da solidão. Você me ensinou a verdade, a simplicidade, a beleza dos detalhes. Com você a mansão se tornou um lar e minha vida finalmente tem um propósito. Eu te amo. Ana Lúcia sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pegou a mão de Ricardo, seus olhos marejados, mas firmes. Ricardo, eu prometo amá-lo e respeitá-lo. Prometo ser sua força quando você precisar, e sua calma nos momentos de tempestade. Você me deu um lar, uma família, e me fez acreditar que o silêncio pode ser a mais bela das linguagens. Você viu em mim o que ninguém mais viu. Eu te amo. O juiz declarou-os marido e mulher. Ricardo beijou Ana Lúcia, um beijo que selou não apenas um casamento, mas uma jornada de superação e amor. Os aplausos foram contidos, mas cheios de sinceridade. O som do mar parecia aplaudir também, suas ondas quebrando em um ritmo de celebração. A festa foi simples e alegre. Risadas preenchiam o jardim, o cheiro de comida caseira pairava no ar. Ricardo e Ana Lúcia dançaram, conversaram com seus convidados, e em cada olhar, em cada toque, havia a certeza de que haviam encontrado um no outro a paz e a felicidade que a vida, em sua complexidade, havia lhes negado por tanto tempo. Ao final do dia, com o sol se pondo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, Ricardo e Ana Lúcia estavam novamente na varanda, observando o mar. O silêncio que os envolvia não era mais de segredos ou perigos, mas de um amor que havia florescido nas sombras e agora brilhava em plena luz. A mansão, antes um mausoléu de mármore, era agora um lar, um santuário para o amor que eles haviam construído. Tijolo por tijolo, sussurro por sussurro, detalhe por detalhe. O perigo havia passado, e o que restava era a certeza de que haviam encontrado um no outro a verdadeira essência da vida. Os dias que se seguiram ao casamento foram um prolongamento da serenidade que havia se instalado na mansão. A formalidade de Ricardo, antes uma armadura impenetrável, havia se dissolvido por completo, revelando um homem mais leve, mais presente. Ana Lúcia, agora sua esposa, movia-se pela casa com uma confiança e uma alegria que a faziam irradiar. A mansão, antes um palco de solidão e perigo, era agora o cenário de uma vida compartilhada, construída sobre a base da verdade e do amor. As manhãs eram um deleite. Ricardo e Ana Lúcia tomavam café da manhã na cozinha, o aroma de pão, fresco e café misturando-se à brisa salgada que entrava pelas janelas abertas. As conversas eram sobre os planos para o dia, sobre os livros que estavam lendo, sobre os pequenos detalhes que compunham a sua felicidade. Ricardo, que antes era consumido pelos negócios desde o amanhecer, agora dedicava tempo a Ana Lúcia, ouvindo suas histórias, compartilhando suas próprias reflexões. A biblioteca, seu santuário particular, tornou-se um espaço de aprendizado mútuo. Ana Lúcia, com sua sede de conhecimento, mergulhava nos livros de história e filosofia que Ricardo lhe indicava, enquanto ele, por sua vez, se deixava guiar por ela através da poesia e dos romances que ela tanto amava. As discussões eram enriquecedoras, e Ricardo descobria novas perspectivas sobre a vida, sobre as pessoas, sobre si mesmo, através dos olhos de sua esposa. Ricardo também começou a envolver Ana Lúcia em aspectos de seus negócios, não como uma assistente, mas como uma parceira. Ele a levava a reuniões importantes, apresentando-a não apenas como sua esposa, mas como uma conselheira de confiança. A intuição aguçada de Ana Lúcia e sua capacidade de ver a essência das coisas, muitas vezes, ofereciam a Ricardo insights valiosos que sua mente lógica e estratégica não alcançava. Ela trazia uma humanidade para o mundo corporativo de Ricardo, suavizando arestas e inspirando uma nova forma de liderança. As reações do mundo exterior ao casamento continuavam a ser variadas. Alguns dos antigos colegas de Ricardo,
especialmente aqueles que haviam se beneficiado da queda de Beatriz, mantinham uma distância respeitosa, talvez por medo da nova força que Ricardo irradiava. Outros, mais próximos, expressavam admiração pela coragem de Ricardo em seguir seu coração. As fofocas diminuíram, substituídas por uma aceitação relutante de que Ricardo Almeida havia, de fato, encontrado a felicidade em um lugar inesperado. Ana Lúcia, por sua vez, lidava com a nova atenção com sua habitual dignidade. Ela não buscava os holofotes, mas também não se encolhia diante deles. Sua presença era serena, sua voz calma, e seus olhos, que haviam visto tanto perigo e superação, transmitiam uma sabedoria que desarmava qualquer preconceito. Ela era a prova viva de que a essência de uma pessoa não está em seu sobrenome ou fortuna, mas em seu caráter. O casal também dedicava tempo a projetos filantrópicos. A ideia de uma fundação para jovens talentos que Ana Lúcia havia mencionado começou a tomar forma. Ricardo, com seus recursos e sua influência, e Ana Lúcia, com sua paixão e sua visão, trabalhavam juntos para criar um legado que fosse além dos negócios, um legado de esperança e oportunidade para outros. Mansão, com seus jardins floridos e o som constante do mar, era o epicentro de sua nova vida. As orquídeas de Ana Lúcia floresciam em cada cômodo, e o cheiro de maresia se misturava ao aroma de jantares caseiros e risadas. O silêncio, que antes era uma barreira, agora era um convite à intimidade, um espaço onde o amor crescia e se aprofundava a cada dia. Numa noite, sentados na varanda, observando a lua cheia iluminar o oceano, Ricardo segurou a mão de Ana Lúcia. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser tão plena, ele sussurrou. Você trouxe luz para onde havia apenas sombras. Ana Lúcia encostou a cabeça no ombro dele. E você me deu a coragem de viver essa luz, Ricardo. O silêncio nos uniu e o amor nos transformou. O som das ondas quebrando na praia era a única resposta necessária. A mansão dos Almeida, antes um monumento à solidão e ao perigo, era agora um lar, um santuário para um amor que havia nascido nos detalhes mais singelos, nos sussurros de coragem e que prometia florescer para sempre em cada batida de seus corações, no silêncio que os unia e na vida que eles construíram juntos. A vida de recém-casados de Ricardo e Ana Lúcia não se traduziu em uma lua de mel extravagante ou em uma mudança radical de hábitos. Em vez disso, a felicidade se manifestava nas pequenas coisas, nos rituais diários que agora compartilhavam com uma intimidade ainda mais profunda. A mansão, antes um palco de solidão, era agora um lar pulsante, repleto de risadas discretas, conversas sussurradas e a cumplicidade de dois corações que haviam encontrado seu encaixe perfeito. As manhãs continuavam sendo o seu refúgio. O café da manhã na cozinha, com o cheiro de pão fresco e o aroma de maresia, era o momento em que planejavam o dia, discutiam ideias para os projetos da casa ou simplesmente desfrutavam da presença um do outro. Ricardo, que antes se apressava para seus compromissos, agora se demorava, encontrando na calma de Ana Lúcia a energia necessária para enfrentar o mundo exterior. Ana Lúcia, agora a senhora Almeida, assumia seu novo papel com a mesma dignidade e simplicidade de sempre. Ela não buscava ostentação ou reconhecimento social. Sua maior alegria estava em transformar a mansão em um verdadeiro lar, em cuidar de Ricardo e em construir um futuro ao lado dele. A biblioteca continuava sendo o seu santuário, onde passavam horas lendo, estudando e sonhando juntos. Ela o incentivava a explorar novos hobbies, como a jardinagem, e ele, por sua vez, a envolvia mais ativamente em seus negócios, explicando-lhe as complexidades do mercado e valorizando sua intuição aguçada. A sociedade, embora ainda curiosa, começou a se acostumar com a nova realidade de Ricardo Almeida. A firmeza com que ele apresentava Ana Lúcia, a devoção em seus olhos, a felicidade evidente em seu semblante, foram aos poucos silenciando os sussurros. Alguns dos mais céticos, ao testemunharem a genuína transformação de Ricardo, começaram a ver Ana Lúcia não como uma intrusa, mas como a mulher que o havia resgatado de uma vida de frieza e perigo.
As raras aparições públicas do casal eram marcadas pela discrição e pela elegância. Ana Lúcia, com sua beleza natural e sua postura serena, irradiava uma autenticidade que contrastava com a artificialidade de muitos no círculo social de Ricardo. Ela não tentava se encaixar, ela simplesmente era, e essa verdade a tornava ainda mais cativante. Ricardo, ao seu lado, parecia mais leve, mais acessível, e seu sorriso, antes contido, agora se abria com mais frequência. A mansão, que havia sido o palco de um crime quase perfeito, agora era o testemunho de um amor que havia florescido. Nas cinzas. O frasco âmbar, o veneno, a traição de Beatriz, tudo isso parecia uma memória distante, um pesadelo do qual haviam despertado juntos. A cicatriz existia, mas não doía mais. Era um lembrete da força que haviam encontrado um no outro. Numa tarde chuvosa, enquanto o som das gotas batia suavemente nas janelas da biblioteca, Ricardo e Ana Lúcia estavam sentados perto da lareira, lendo. Ele fechou o livro e a observou. "Sabe, Ana", ele disse a voz baixa, "eu costumava pensar que a felicidade era um cálculo, um resultado de ter tudo sob controle. Você me mostrou que ela está no caos, na simplicidade, nos momentos que a gente não planeja." Ana Lúcia sorriu pousando o próprio livro. "A vida é como o mar, Ricardo. A gente não controla as ondas, mas aprende a navegar com elas. E o mais importante é ter alguém ao lado para compartilhar a viagem." Ele estendeu a mão e ela a segurou. O silêncio que se seguiu foi preenchido com a compreensão mútua, a gratidão e a certeza de que haviam encontrado um no outro o verdadeiro significado de lar. A mansão, com seus segredos e sua história, havia finalmente encontrado sua alma, e ela se chamava Ana Lúcia. Com o passar dos meses, a vida de Ricardo e Ana Lúcia se aprofundava em uma rotina de cumplicidade e descobertas. A mansão, que testemunhara o perigo e o renascimento, era agora o cenário de um amor maduro, construído sobre a rocha da verdade e da coragem. A presença de Ana Lúcia havia infundido uma nova vida em cada cômodo, e Ricardo, antes um homem de hábitos rígidos, abraçava a espontaneidade que ela trazia. Os projetos que haviam idealizado na biblioteca começaram a tomar forma. O jardim, de inverno, um oásis de plantas tropicais e luz natural, foi inaugurado com um pequeno e íntimo coquetel, onde Ricardo, com um brilho nos olhos, apresentou a todos a visão de Ana Lúcia. A Fundação Almeida, dedicada a apoiar jovens talentos nas artes e na literatura, foi lançada com sucesso, e Ana Lúcia, com sua sensibilidade e inteligência, assumiu um papel ativo em sua gestão, tornando-se a alma do projeto. Ricardo observava Ana Lúcia em seu novo papel com um orgulho imenso. Ela não era mais a mulher silenciosa que limpava a casa. Era uma força motriz, uma mente brilhante que trazia uma perspectiva única para tudo o que tocava. Ele havia interagir com os jovens artistas, sua paciência e empatia inspirando-os. Ela, por sua vez, admirava a forma como Ricardo, antes tão focado em números, agora se dedicava com paixão a causas sociais, impulsionado por sua influência. Ainda, havia momentos em que a sombra de Beatriz tentava se esgueirar. Notícias esporádicas sobre sua vida ou a menção de seu nome em algum evento social poderiam causar um leve calafrio, mas eram apenas ecos distantes. O veneno havia sido purgado e a memória da traição servia apenas para reforçar a preciosidade do que haviam construído. Eles haviam transformado o trauma em uma fundação para um amor mais forte, mais resiliente. A mansão, com suas janelas voltadas para o mar, era um refúgio contra o mundo exterior. As noites eram preenchidas com jantares simples, conversas profundas e o som da música clássica que Ricardo havia aprendido a apreciar com Ana Lúcia. Eles passavam horas na varanda, observando as estrelas, compartilhando sonhos e medos, e o silêncio entre eles era um testemunho da profundidade de sua conexão. Um dia, enquanto caminhavam pela praia particular da mansão, as ondas quebrando suavemente na areia, Ana Lúcia parou e olhou para Ricardo. "Eu tenho algo para te contar", ela disse, a voz um pouco embargada, mas com um brilho nos olhos.
Ricardo sentiu um arrepio de expectativa. Ele a olhou, esperando. Ela sorriu e levou a mão dele à sua barriga. Nós vamos ter um bebê, Ricardo. O mundo de Ricardo parou. Por um instante, o som das ondas, o cheiro do mar, tudo desapareceu. Apenas a notícia, a imagem de Ana Lúcia, a mão dela sobre a sua, sobre o ventre que abrigava uma nova vida. Lágrimas brotaram. Em seus olhos, lágrimas de uma alegria que ele nunca soubera que era possível. Ele a abraçou com força, beijando seus cabelos, seu rosto, seus lábios. Um bebê, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Nosso bebê. Ana Lúcia assentiu, aninhada em seus braços. Um novo começo, uma nova vida para a nossa mansão. Naquele momento, sob o vasto céu azul e o som eterno do oceano, a mansão dos Almeida não era mais apenas um lar para dois corações. Era o berço de uma nova família, a prova de que o amor, nascido no silêncio e na coragem, era capaz de gerar a vida, de curar as feridas do passado e de construir um futuro cheio de esperança e plenitude. O silêncio, que um dia fora um cúmplice do perigo, agora celebrava a promessa de uma vida inteira de amor, sussurros e a alegria de um novo começo. A notícia da gravidez reverberou pela mansão dos Almeida como a mais doce das melodias, preenchendo cada cômodo com uma nova camada de alegria e expectativa. Para Ricardo, a revelação de Ana Lúcia na praia foi um divisor de águas, um momento de epifania que superava qualquer sucesso nos negócios ou qualquer superação de perigo. Ele seria pai. A vida, que ele pensava ter dominado em todos os aspectos, surpreendia-o com o maior dos milagres. A partir daquele dia, a rotina da mansão girou em torno da nova vida que crescia no ventre de Ana Lúcia. Ricardo, que antes era o empresário, focado e o homem reservado, transformou-se em um parceiro atento e um futuro pai babão. Ele lia livros sobre paternidade, pesquisava sobre nutrição para gestantes e até mesmo se pegava conversando com a barriga de Ana Lúcia, sussurrando promessas e canções. Ana Lúcia, por sua vez, florescia. A gravidez realçava sua beleza natural e a serenidade que sempre a caracterizou agora vinha acompanhada de um brilho especial nos olhos. Ela sentia cada movimento do bebê como um milagre, uma confirmação de que o amor que havia nascido de circunstâncias tão difíceis era capaz de gerar a mais pura das vidas. Os preparativos para a chegada do bebê se tornaram o novo foco de suas vidas. O quarto, que antes era um depósito de objetos antigos e esquecidos, foi transformado em um berçário aconchegante. Ana Lúcia, com seu toque delicado e seu senso estético apurado, escolheu cores suaves, móveis de madeira clara e tecidos macios. Ricardo, para a surpresa de todos, participava ativamente, montando o berço, pintando uma parede e até mesmo escolhendo alguns brinquedos, com um entusiasmo que ninguém jamais imaginaria ver nele. A biblioteca, seu refúgio de leituras e conversas, agora abrigava livros sobre desenvolvimento infantil e nomes de bebês. Eles passavam horas discutindo nomes, imaginando como seria o rosto do filho ou filha, sonhando com os primeiros passos, as primeiras palavras. O silêncio, antes um cúmplice de segredos, agora era preenchido com a doce antecipação de uma nova voz na casa. A notícia da gravidez de Ana Lúcia chegou aos ouvidos da sociedade, é claro. Os sussurros se transformaram em comentários mais abertos, alguns de surpresa, outros de admiração. A história de Ricardo Almeida e sua ex-faxineira, que havia se tornado sua esposa e agora esperava um filho, era um conto de fadas moderno, uma prova de que o amor podia transcender as barreiras sociais e as expectativas. As velhas amigas de Beatriz, que ainda mantinham um resquício de ceticismo, foram silenciadas pela evidência da felicidade e da plenitude que o casal irradiava. A mansão, que antes parecia grande demais para um único homem e seus segredos, agora parecia perfeitamente dimensionada para a família que crescia. Os jardins eram mais vibrantes, as salas mais acolhedoras. O cheiro de maresia se misturava ao aroma de flores frescas e ao cheiro de sabão de bebê que Ana Lúcia já começava a usar em algumas roupinhas. Ricardo,
Em seus momentos de reflexão, percebia a ironia da vida. O veneno que quase o matou havia de alguma forma purificado sua existência, abrindo espaço para a chegada de Ana Lúcia e agora para a promessa de uma nova vida. Ele havia perdido uma esposa, mas ganhara uma alma gêmea e em breve seria pai. A dor do passado havia se transformado em uma bênção e a escuridão havia dado lugar à mais brilhante das luzes. Numa noite, enquanto Ana Lúcia dormia profundamente, ao seu lado, Ricardo tocou a barriga dela sentindo um leve movimento. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha Ana Lúcia, o amor de sua vida, e um filho a caminho. A mansão, antes um símbolo de sua solidão e de um passado sombrio, era agora o lar de uma família, um santuário de amor e esperança e a promessa de um futuro que, ele sabia, seria tão belo quanto o silêncio que os unira e a vida que agora florescia entre eles. Os últimos dias da gestação de Ana Lúcia foram um misto de ansiedade e uma quietude profunda. A mansão, antes um palco de perigo e segredos, agora vibrava com a expectativa de uma nova vida. Ricardo, mais do que nunca, estava ao lado de sua esposa, seus compromissos de trabalho reduzidos ao mínimo essencial. Cada contração, cada movimento do bebê era acompanhado por ele com uma atenção e um carinho que Ana Lúcia jamais imaginou que um homem como Ricardo pudesse ter. Ele era o porto seguro dela, a mão firme que a guiava através da reta final. Numa noite de tempestade, com o vento uivando lá fora e as ondas batendo furiosamente na praia, Ana Lúcia sentiu as primeiras dores mais intensas. Ricardo, que havia passado a noite em claro ao lado dela, agiu com uma calma surpreendente. Sem pânico, ele a ajudou a se levantar, pegou a bolsa já preparada e, com a ajuda discreta de um motorista e uma enfermeira particular que já estavam de prontidão, a levou para a maternidade. As horas na sala de espera foram as mais longas da vida de Ricardo. O empresário implacável, o homem que enfrentava crises milionárias sem pestanejar, agora andava de um lado para o outro, a testa franzida em uma preocupação que ele não podia controlar. Ele pensava em tudo o que haviam passado. O veneno, o pacto de silêncio, a reconstrução de suas vidas, o amor que floresceu onde menos se esperava. Tudo culminava naquele momento. Então, o choro, um som pequeno, mas poderoso, que ecoou pelos ossos corredores e preencheu o coração de Ricardo com uma emoção avassaladora. Era o som da vida, da esperança, da promessa. Pouco depois, a enfermeira veio com um sorriso. "É uma menina, Sr. Almeida, linda e saudável. Sua esposa está bem." Ricardo entrou no quarto e encontrou Ana Lúcia, exausta, mas com um sorriso radiante no rosto. Nos braços dela, um pequeno embrulho rosa. Ele se aproximou, os olhos marejados, e Ana Lúcia estendeu a bebê para ele. Ao segurar sua filha pela primeira vez, Ricardo sentiu um amor que o transbordava. Um amor tão puro e intenso que as dores do passado se dissolveram como névoa ao sol. Aquele pequeno ser tão frágil e perfeito era a personificação de seu novo começo, o fruto de um amor que desafiou todas as probabilidades. "Nossa filha", Ana Lúcia sussurrou, a voz fraca, mas cheia de alegria. Ricardo beijou a testa da bebê, depois os lábios de Ana Lúcia. "Nossa pequena verdade", ele respondeu, as lágrimas escorrendo livremente. Eles decidiram chamá-la de Aurora. Aurora, como o nascer do sol, a luz que dissipa as trevas, a promessa de um novo dia. A volta para a mansão foi um momento de celebração silenciosa. O berçário, antes um espaço vazio, agora acolhia o sono tranquilo de Aurora. A casa, antes grande e fria, agora era preenchida pelos sons suaves de uma família. O choro da bebê, os risos de Ana Lúcia, os sussurros de Ricardo ao embalar sua filha. A vida de Ricardo Almeida, o homem que quase sucumbiu a um veneno silencioso, havia sido completamente transformada. Ele havia encontrado em Ana Lúcia não apenas uma esposa, mas uma parceira de vida, uma alma gêmea que o ensinou a verdade, a simplicidade e o amor incondicional. O silêncio, que um dia fora um cúmplice do perigo,
tornou-se o guardião de sua felicidade. A mansão, antes um mausoléu de mármore e segredos, era agora um lar vibrante, um santuário de amor, onde a história de um empresário e sua faxineira se tornou a mais bela das sagas, provando que o amor verdadeiro pode florescer mesmo nas circunstâncias mais sombrias e que a maior riqueza de todas é a vida compartilhada. Fim da história. E assim, chegamos ao emocionante desfecho da história, de Ricardo e Ana Lúcia. Uma jornada que começou com um perigo silencioso, um pacto de coragem e um sussurro que mudou tudo. Quem diria que a frieza de uma mansão esconderia um amor tão puro e transformador? Vimos Ricardo se libertar de suas amarras, Ana Lúcia florescer em sua verdade e, juntos, construírem um lar e uma família que desafiou todas as expectativas. Se você se emocionou com cada capítulo, com a superação e o amor que nasceram nos detalhes mais singelos, não deixe de mostrar seu apoio. Se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas próximas histórias incríveis. Deixe seu like neste vídeo se você amou este final. E comente o que achou da jornada de Ricardo e Ana Lúcia. Sua opinião é muito importante para nós. E claro, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam se inspirar